prosperará. Então, fico com essa palavra. Queria que a gente abrisse nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 30. Hoje eu começo mais uma série de mensagens, cujo tema é Escolha, pois, a vida. Escolha, pois, a vida. Você já vai entender o porquê desse tema. 19, Deuteronômio 30, 19. Amém? Que letras graúdas que eu estou vendo aqui diante de mim. Amém? É isso aí. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Amém? Olha que promessa tremenda, né? Deus falando, através de Moisés, essas palavras que mostram o quanto Deus nos ama, o quanto Ele quer que a gente dê certo, que a gente faça as melhores escolhas. Amém? Ele diz: eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Ele diz: escolha, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Amém, querido? As minhas escolhas, as tuas escolhas não impactam só a nós. A gente não tem noção do quanto que uma escolha pode impactar tantas vidas, tantas pessoas, tantas gerações. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque, meu Deus, na tua palavra existe vida. E vida com abundância. É isso que nós escolhemos nessa noite, meu Deus. Em nome de Jesus, que a tua palavra toque profundamente o nosso coração, nos mostre, nos revele os nossos pensamentos, os nossos caminhos, meu Deus, e frutifique a 30, 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Amém. Ontem nós estávamos no apresentação ali no final do gospel, quem estava cantando era o cantor Delino Massal, muito bom, tive a oportunidade de falar com ele um pouco, e é bom quando você conversa com um crente, cantor que é crente, e ele falava que a mãe dele, não sei se ficaram conhecendo, na época fez uma repercussão nacional, a morte da mãe dele. A mãe dele era uma senhora de 80 anos, 5 da manhã estava na igreja orando. Quando ela saiu da igreja, um lunático, não sei se viciado, não estou lembrado agora, já faz um tempo, a espancou com porrete, com cacetete, até que ela veio a óbito. Foi dessa forma que ela morreu. Extremamente, na época, foi quando depois dele se recompor, ele cantou, ele gravou aquela canção, Se Deus quiser, bem conhecida dele. Não vou cantar não, irmãos, não se preocupe. O irmão já ficou, não canta não, pastor. Não se preocupe, não vou cantar. Amém? E ele falava, eu estava falando do que uma escolha pode mudar, tantas gerações. Ele falava que eles são 9 filhos. 9 filhos, todos são pastores hoje, depois que a mãe morreu. Amém? Não estou falando pelo fato de ser pastor, mas pelo fato de uma escolha de uma mulher que ele disse: minha mãe só gostava de orar de madrugada, 5 horas da manhã ela acordava para orar, mandava a gente orar de madrugada, disse que a filha era menor, Deus atendia mais rápido. Amém? Então ele diz: olha, escolha, pois, a vida. Então a minha escolha, a sua escolha, as nossas escolhas não impactam só a nós, há uma geração toda. Aí você pode até me perguntar: mas pastor, quem é que em sã consciência vai escolher a morte? Quem em sã consciência vai escolher a morte, vai escolher caminhos de maldição, caminhos que tiram a Deus? Queridos, a Bíblia diz que o diabo veio senão, a Bíblia, não só a Bíblia, mas o próprio Jesus diz que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. O problema é que hoje Satanás mata, rouba e destrói
e o povo fica alegre. Quem está bebendo uma hora dessa, deixando de repente mulher em casa, filho em casa, está se prostituindo num ambiente desse, a pessoa está alegre, mas ele está destruindo uma família, destruindo o coração de um filho, destruindo a alma, a mente de um filho. Quem está, né, se drogando, está feliz, mas ele está acabando com a vida dele, está acabando com tudo. Então a gente tem que entender que Satanás, eu vou falar mais à frente, ele não age só da forma que a gente, né, vê nos filmes. Não sei se vocês já assistiram aquele filme, como é que é, meu Deus? Que a menina vira a cabeça assim, O Exorcista, né? Então a pessoa às vezes viu o Exorcista, não, o diabo só está agindo se o cabo estiver virando o pescoço, pastor. Não é não, amados. Não é só daquela forma de possessão de tudo, ele age de forma sutil, amém? Então eu queria, para a gente entrar já nesse tema, eu queria retomar algumas verdades com a igreja hoje. Primeira verdade, o mal existe, amém? O mal existe, senão Jesus não iria nos ensinar a orar com a oração que ele nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Ele diz, livra-nos, não é isso? Livrai-nos do mal, amém? E livra-nos do mal. Então uma das orações, né, que Jesus ensinou, e a principal, que é o Pai Nosso, ele nos ensinou a dizer, Senhor, livra-nos do mal. Então o mal existe, né? O mal como uma pessoa que, meu Deus, pega uma senhora de 80 anos que está saindo da igreja, estava indo da igreja orar e o cara mata desse jeito. Eu disse, pastor, é o mal que existe, amém? E a pessoa, em teoria, não estava possessa, não estava com o cão nos coros, mas fez isso. Como pessoas que têm coragem de estuprar crianças, bebês, e aí, meu irmão, se você for atrás disso, né? O apóstolo Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, amém? Eu tenho uma frase comigo que a gente sempre tem que dizer assim, ó, siga o dinheiro, né? Em inglês, follow the money, né? É isso, mais ou menos? Siga o dinheiro. Quando você vê um negócio assim, segue por onde está fluindo o dinheiro, às vezes você vai entender todas as intenções, boas ou más. Então, primeira coisa, o mal existe. A Bíblia fala do dia mau, a Bíblia fala de homens maus, a Bíblia fala que o mal foi estabelecido na terra, no coração do homem. Então o mal existe. Desde a queda, quando Adão e Eva decidiram escolher entre o bem e o mal, né? O conhecimento do bem e o mal passou a existir. Quando Deus fazia a terra, ele fazia no primeiro dia, e eis que Deus disse que era o quê? Bom. E Deus disse que era bom. No sexto dia, quando criou o homem, Deus viu que era muito bom. E quando veio a queda, entrou o mal na terra, e uma das primeiras atitudes desse mal entrando na terra foi o irmão matar o outro. Amém? Então o mal existe. Segunda coisa, Satanás, querido, ele é a personificação desse mal que existe na terra. Acreditem, existem crentes que acham que o diabo é só o diabo é algo lendário. Pessoas que ensinam isso, né? Existem teólogos que dizem, não, o diabo é só uma figura de linguagem, né? O diabo não é um personagem folclórico como a gente tem, não. Ele existe. Porque você achar que o diabo não existe é contrariar o próprio Jesus. Amém? Jesus, a Bíblia diz que ele passou quantos? 40 dias sendo tentado por quem? Por Satanás no deserto. Você acha que Jesus estava sendo tentado por uma figura de linguagem? Jesus estava sendo tentado por um folclore? Não, pastor, isso é igual Saci Pererê, mula sem cabeça. O povo diz que existe, mas nunca viu, não, querido. O mal existe. Amém? Então, questionar o mal, questionar a existência do diabo, é questionar o próprio Jesus. Por quê? Ele foi tentado por diabo. Ele expulsou demônios. Não, Jesus expulsou uma figura de linguagem. Jesus expulsou... Não, ele expulsava demônios. Ele nos ensinou sobre
a expulsão de demônios, ele disse, ó, essa casta de demônios não sai senão com jejum e oração. Então ele nos acertou. Então Jesus, querido, ele sempre nos mostrou, afinal, tudo que nós sabemos sobre Satanás foi mostrado por Cristo. Amém? Quando você vê no Antigo Testamento, praticamente Satanás não aparece. Aparece ali no livro de Jó, aparece algumas versões, menções que hoje nós, né, interpretamos quando sendo atribuído a Satanás, que fala lá em Ezequiel, que fala lá em Isaías, mas ele faz, sabe, fez questão de o quê? De passar despercebido. Toda a história do Antigo Testamento você vai ver. Existiu o mal no Antigo Testamento, pastor? Existia, né? Tem outro texto lá em Crônicas que fala que Satanás incita Jesus incita Davi a fazer o censo. É outra menção que o texto faz a Satanás. Mas, ou seja, o mal sempre existiu, mas você não vê no Antigo Testamento a personificação da figura de mal. Aí Jesus diz, eu vim para destruir as obras do maligno. Ou seja, ele veio para revelar, ele veio para mostrar para mim e para você. Aí vem um abençoado e diz, não, mas o mal é só uma figura de linguagem, é só uma forma de falar, é só uma forma metafórica de falar. Irmão, em nome de Jesus, não diga nem que você é crente perto de mim. Então, o mal existe, o mal, e Satanás é a personificação desse mal. Amém? E como eu falava, né, pessoas honestas, né, e o diabo ele faz assim, ele vai mudando. Você vê que na época de Cristo, quando você vê Jesus expulsando muitos demônios, né? Várias vezes no Evangelho, onde ele ia, ele expulsava demônios. Por que, pastor, que hoje a gente não expulsa mais tantos demônios? Porque o diabo ele vai mudando a sua forma de agir de forma sutil. Porque o cristão, o crente, ele tomou posse da autoridade do nome de Jesus. Então adiantava o diabo, por exemplo, manifestar na igreja, no local onde ele vai ser expulso. Então ele muda a forma sutil dele agir. João 6, filha, 66. Isso. À vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura queres também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi em nome de 12, contudo, um de vós é o quê? Um de vós é o diabo. Ou seja, existia um discípulo de Jesus que estava todo o tempo influenciado por Satanás. A Bíblia lá no próximo versículo diz que ele se referia a Judas, né, que havia de trair. Ou seja, um discípulo de Jesus estava todo o tempo sendo influenciado pelo diabo. O evangelho lá na frente, na cena da última ceia, diz que quando ele sai para entregar Jesus, aí a Bíblia diz, naquele momento em diante Satanás entrou nele. Misericórdia, pastor. Então até com os discípulos acontecia isso, sim. Por isso que Paulo diz assim, olha, nós não duvidamos, meu Deus, o termo que ele usa, dos ardis de Satanás, sabe? Ele diz assim, olha, ele tem, né, umas tramas, algo diabólico, que nós temos que estar atentos para isso. Mateus 16, 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a
reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Para por aí. Querido, se você vê essa história assim, essa situação aqui, você vai dizer: poxa, Pedro teve muita boa vontade com Jesus, né? Ele não queria, era que, né, Jesus fosse para a cruz, sofresse, era o discípulo, né, que estava preocupado ali com o mestre, mas foi dessa forma que Jesus viu? Volta para o próximo versículo. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas humanas. Amém? Amados, esse texto, ele mostra que mesmo pessoas próximas de Jesus podem ser, sabe, capturadas, roubadas por esses ardis de Satanás, que são sutis, para fazer o quê? Você coloca uma coisa, aparentemente Pedro estava com muito boa intenção, mas o que era que estava fora, a proposta de Pedro era totalmente contrária à vontade o propósito de Jesus. Jesus disse: o meu propósito é esse. O que é que Pedro estava propondo? Jesus, não toma a cruz, né? não vá, não passe por esse sofrimento. Ele diz assim: foi justamente para essa hora que eu vi o mundo. Então você vê que mesmo pessoas, né, e aqui ninguém está duvidando do coração de Pedro, mas a gente, quando vê isso na vida de Judas, na vida de Pedro, a gente tem assim: eu tenho que ter cuidado. O mal existe, Satanás é a personificação desse mal, e ele é muito sutil. Amém, amados? Então a gente tem que ter vigilância em termos da palavra, mesmo pessoas bem intencionadas. Tem até um versículo que diz que de boas intenções, o que é que está cheio? Amém? De boas intenções o inferno está cheio, tá? Então essa é uma passagem, esse é um exemplo poderoso de que Deus, né, mesmo com boas intenções, nós podemos estar distorcendo a vontade e o propósito de Deus. Certa vez, a gente brinca hoje com essa história, mas foi algo sério. Quando Lara estava na enfermidade, os médicos, ela sentia muita dor, e os médicos diziam assim: olha, geralmente quando fica muita dor, a pessoa pode ficar depressiva, porque dorme com dor, acorda com dor, e nós colocamos, né, ela começou um tratamento com a psicóloga, né, e aparentemente cristã, né? E a pessoa perguntou para ela e disse assim: como é a sua vida, né? Aí ela disse: não, eu acordo, aí vou orar, né? Acordo de manhã, vou orar, se eu perder alguma coisa, mas foi basicamente isso. Eu acordo de manhã, vou orar, aí vou fazer as coisas, depois vou ler a Bíblia, né? Vou cozinhar, aí vou para a igreja, vou para o culto. A psicóloga disse: já sei porque que você está assim, mulher, tua vida é muito parada, vai namorar, vai beijar o menino, vai fazer, amém? Olha que coisa, gente. E alguém que queria, na intenção dela, isso era cura. Então a gente tem que ter muita atenção e muito cuidado com isso, amém? Porque assim como o Espírito Santo nos toma, né, fala como ele falou aqui, que falou ao seu coração, mostrou, né, não que fosse errado ele ir, mas a minha vontade, a vontade de Cristo para ele, era que tivesse nesse momento, que separasse, amados, em nome de Jesus. Hoje é domingo. Domingo é o quê? É o dia do Senhor. Se a gente não consegue separar uma semana, em uma semana, nós não conseguimos separar um dia, dizer assim, ó, esse dia chova ou faça sol, pode o sangue dar no meio da canela, eu vou separar para o meu Deus, vou na casa do meu Deus, vou agradecer. Amados, isso é uma questão até de justiça, não é nem de ser crente. A gente quer que Deus nos abençoe, que esteja conosco. Não, eu não consigo. É o dia do Senhor, é o dia onde Ele ressuscitou, Ele se manifestou, o dia que a igreja escolheu para adorá-lo, assim como o judeu anteriormente escolhia o sábado. No sábado eles não trabalhavam. Você sabe o que acontece com o judeu em Israel? Tem os elevadores lá no sábado. Você separou para pensar, já prestou atenção a isso? Os elevadores em Israel, eles no sábado, eles são programados
para que o judeu não aperte nem o botão, porque apertar o botão para ele é trabalhar. Aí como é que faz, pastor? O elevador, ele sobe, ele vai parando em todos os andares. Todos os andares. No andar do cabo ele desce. Ah, pastor, isso é muito extremo, mas é o quanto é um povo que sofreu por desobedecer a Deus, e ele sabe o preço disso, e para não profanar o sábado que eles guardam, o sábado do Senhor, o Shabat, eles fazem isso, eles guardam as normas. Isso, querido, é receio de dizer assim, não, eu não vou desagradar o meu Deus de jeito nenhum, sabe? E a gente às vezes abandona Deus e deixa por qualquer coisa. Isso assim aconteceu, pastor, a galinha criou um dente, eu não vou, estou falando só de igreja, de culto, amados, é de você separar um momento, sabe, de oração, não deixa chegar o dia mal, aí no dia mal, acaba a hora, aí no dia mal chama todo mundo, faz uma vigília, e faz tudo aquilo. Poxa, e nos dias bons? No dia mal é fácil a gente lembrar de Deus, amém? Então, assim como palavras, né, que a gente, usado pelo Espírito Santo, abençoa outras pessoas, o diabo pode pegar, né, sutilmente, roubar o nosso sentimento, a nossa palavra, a nossa boca, para declarar palavras como essas aí. Então, como é que algo que parece bom, mas está fora do propósito, está fora da vontade de Deus. Então algumas pessoas, elas podem ser capturadas por esses ardis de Satanás. Como é que eu sei disso, pastor? Jesus falou, pelos frutos, o que? Os conhecereis. Então qual é o fruto daquela pessoa? Qual é o fruto daquele cantor, daquele filme, daquela situação? O que é que aquilo produz? Eu estava vendo um corte de um podcast esses dias, e até o Rodrigo, ele estava falando de um amigo dele, que era produtor desses shows que estão acontecendo hoje à noite, né? Muitos hoje aí tem, espero que não tenha nenhum crente lá, em nome de Jesus, estejam todos, ou o cabo que não está aqui, está online, amém? Não está aqui, está online. E ele dizia que ele tinha duas filhas, e ele abandonou isso porque ele começou a ver, ele chegava cedo para montar todo o equipamento, a produção e tudo, e ele via os jovens, principalmente os adolescentes, e principalmente as meninas, né, porque ele tinha duas filhas, chegando tudo bonito, tudo arrumadinho, tudo de maquiagem, no final, né, que a equipe de som vem para desmontar o som. Aí ele via jovens deitadas no próprio vômito, né? Depois de terem, sabe, tido relações com não sei quantos, aqueles que morriam, ele dizia assim, meu Deus, o que é que o meu trabalho está frutificando na vida desses jovens? Ele abandonou a profissão. Ele disse, porque quando eu via o fruto do meu trabalho, eu via na madrugada, ou seja, aquilo que a gente trabalhou, e às vezes de repente é com boa intenção, e às vezes de repente é para levar o pão para casa, mas ele disse assim, não, Deus vai me prover de outra forma, eu não aguento mais ver o fruto do meu trabalho, trazer isso para a vida dessas pessoas, e deixou essa área aí, de repente trabalhando com outra coisa, amém? Então a gente tem que dizer, qual é o fruto disso? Qual é o fruto? O que é que vai colher? Qual é o fruto desse ambiente? Qual é o fruto dessa situação? O que é que aquilo vai produzir? É algo que está nos caminhos de Deus ou é algo maligno? É algo que mata, rouba e destrói. Amém? Então, mesmo que não pareça mal, procure os frutos. Você quer saber? A gente terminou ontem o Festival Gospel. Eu acho que eu sou militar, a gente quando tira serviço quer estar no melhor lugar, né, Braga? Irmão, como a pastora sempre brinca, né? Os caras que estavam lá no festival, toda noite tinha uns 3, 4 policiais, vocês viam lá atrás, né? Os cabas nem suavam, porque estava frio, mas não dava para, mesmo que tivesse quente, não suava, não fazia nada, acho que eles estavam adorando lá atrás. Aí pergunta para a guarnição que estava lá no Festival Gospel, e pergunta para a guarnição que está lá no palco principal do FIG, numa noite como hoje. Aí ele vai dizer qual é o fruto, o que é que deixou, onde é que ele gostaria de estar.
50 furtos de celular. Amém? Qual é o fruto? O que é que aquilo vai me levar? Naquele local, num ambiente como esse, só para a gente ter, são coisas sutis que Satanás nos leva para certos ambientes. Não, pastor, isso é religiosidade, não, isso é besteira, não, alguém pode se converter, irmão, quem quer se converter vai para a igreja, quem quer se converter vai buscar Jesus. Não, eu vou lá, aí você vai ser o guardião daquele que se converte nesse ambiente. Pastor, eu estou lá porque se alguém se converter, eu já estou orando. Irmão, em nome de Jesus, você não engana nem a mim que sou besta, imagina Jesus. Amém? São alertas para a gente. Então, primeira verdade, o mal existe. Segunda, Satanás é a personificação desse mal. E a terceira, se eu e você estamos verdadeiramente com Deus, eu não tenho que me preocupar com isso. Amém? Se eu e você, nós temos que saber, nós temos que conhecer, nós temos que ter cuidado, mas se eu e você estamos verdadeiramente com Deus, nós não temos que preocupar com isso. Lembra de Jó? Satanás, para tocar na vida de Jó, ele foi pedir, ele só tocou depois que Deus autorizou. Amado, se o diabo pudesse nos matar, nos destruir, ele já teria feito. Eu já vi vários testemunhos, os 3 pelo menos, um é do pastor Jerônimo, em nome de Jesus, em setembro vai estar aqui, e o pastor Jerônimo, ele era feiticeiro, bruxo mesmo, né? No dia que ele se converteu, ele ia matar o irmão dele, só para tu ver como o negócio estava. Depois, não sei se ele vai contar esse testemunho dele aqui, mas no dia que ele se converteu, era o dia que a entidade lá que estava com ele, tinha pedido para ele matar o irmão dele foi dormir na casa dele. Se você diz que é meu, então sacrifique ele. Foi no dia que ele disse que antes de matar, entrou uma luz no quarto e foi onde ele encontrou Jesus. Então é exatamente esse é o ponto que eu vou falar. Ele disse que ele ia para os cemitérios para profanar os túmulos e comer cadáver. Mas aí eu falei que se nós estamos verdadeiramente com Deus, nós temos que nos preocupar com isso. Então, o pastor Jerônimo, ele disse que quando era o túmulo de um cristão, meu irmão, ele disse que aparecia um anjo de luz. Amém? Quem está nesse mundo, nesse ambiente de trevas, nesse ambiente, vê essas coisas. Pastor, por que a gente não vê isso? Respondo para você, para não ficar doido. Amém? Você vivesse olhando para um lado e vendo demônio, olhando para o outro, vendo um anjo de luz, a gente ia ficar doido. E na proteção, mas quem está nesse tipo de ambiente vê isso. Ele fala meio português, meio paraguai, diz, Melo, meu irmão, aparecia um anjo protegendo o túmulo. Ele disse, se fosse lá, você tomava um negócio como que fosse um choque, caía longe. Quem se atrevesse a ir lá? Eu já vi esse testemunho dele, já vi testemunho de outro ex-bruxo, amém? No sentido de que até na morte o Senhor te guarda, querido. Você só tem que estar verdadeiramente com o Senhor, morrer em Cristo, estar com Ele. Se nós estamos verdadeiramente com Deus, nós não temos que nos preocupar com isso. Amém? Agora, como é que eu escolho a vida? Eu vou entrar num texto aqui, já estou fechando com isso. Números 22. Verso 1. Números 22. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Verso 4. Pelo que Moabe disse aos anciãos midianitas, agora lembra-te dessa multidão toda, tal. Verso 5. Enviou ele, mensageiros a Balaão, filho de Peor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos. Então, Balaque era o rei, e ele faz o quê? O rei moabita, e ele, quando vê o povo, eles estavam para entrar, né, já
perto da terra prometida. Era essa época aí de Números, era uma época que o povo já estava ali, a terra. Foi justamente nesse período em que foi declarado o texto que eu comecei, que foi o texto de Deuteronômio. E Balaque, ele manda os primeiros mensageiros, vai chamar Balaão. Para o quê? Para amaldiçoar o povo. Balaão era um profeta, chamava de profeta pagão, não era lá muito certo, mas nesse contexto a Bíblia diz que Deus falou através dele, profetizou através dele. Então ele manda os primeiros mensageiros, vai no verso 12, que ele diz assim, vai abençoar Balaão. Aí diz assim, então disse Deus a Balaão, não irás, pois com eles, nem amaldiçoará o povo, pois é povo abençoado. Amém? Aí eu pergunto para você, o povo de Israel, esse povo aí, era um povinho bom de tratar, de lidar, né, no deserto, mas olha a visão de Deus. Balaão lá, tipo assim, Deus, eu trato com os filhos internamente, mas pro de fora, para Balaão, você não vai amaldiçoar não, porque o povo é povo abençoado. Eles são tudo torto, mas eu estou ajeitando eles aqui, mas para Deus, é um povo abençoado. Então ele diz, eu não vou não. Aí o rei manda mais nobres, mais pessoas, né, com mais dinheiro, oferecendo mais coisas, amém? Aí tem o episódio, a partir do verso 21, tem o famoso episódio da jumenta de Balaão, amém? Então, esse episódio ilustra a resistência dele de fazer o quê? De ouvir a voz de Deus. Deus não já tinha dito, ó, você não vai. Aí ele cresce o dinheiro no tesouro e diz assim, eu vou. Aí ele vai com a jumenta, querido. Então muitas vezes somos nós. Deus nos vê como abençoado, mas nós vamos fazer o quê? Vamos trilhar os caminhos que Deus não escolheu para a gente. Aí Deus fala através de um louvor, Deus fala através da palavra, Deus fala através da mensagem, e a gente tem aí, Deus disse, meu irmão, eu tenho que fazer a jumenta falar, porque foi isso que aconteceu. Amém? Deus já tinha dito para Balaão, e Deus disse, vai ter que ser algo mais miraculoso, e a jumenta falou, né, desviando ele dos caminhos de morte, e a jumenta tirava para um lado, e o anjo queria matar, e a jumenta tirava para o outro, até que ele bateu na jumenta, a jumenta falou, meu irmão, se eu visse a jumenta falando, eu já corria. Mas a Bíblia diz que ele parou e ouviu a jumenta. Mas sendo o jumento, Deus abriu a boca do jumento, e ele falar, tu ficava? Amém? Mas às vezes a jumenta está melhor do que nós. Por quê? Porque ela estava ouvindo a Deus mais do que o profeta, mais do que aquele que já tinha ouvido a palavra de Deus, e a jumenta livrando a vida dele. Em nome de Jesus, querido. Números 23, verso 7. Isso aqui é um dos oráculos de Balaão. Balaão queria amaldiçoar o povo, mas Deus não deixou. Deus que colocou as palavras na vida dele. Ele diz assim, então proferiu essa palavra e disse, Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente, vem amaldiçoar Jacó, vem denunciar Israel. Até o 10. Então proferiu essa, 8. Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Amém, irmãos? Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar quem Deus não denunciou? E Deus poderia denunciar aquele povo, pois do cimo das penhas veio Israel, e do outeiro o contemplo, eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a quarta parte de Israel? Que morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o deles. Os ímpios que tem que desejar, querido, a nossa vida e a nossa morte, não a gente desejar deles. Deus já te vê como abençoado, aí você vai
procurar o caminho dos ímpios, eles que têm que desejar. Eu queria viver como aquele homem, como aquela mulher, eu deveria, queria ser justo, queria ser honesto, queria ser tudo, queria ter a paz que ele tem, queria ter a tranquilidade que ele tem, o Espírito Santo, queria ouvir a Deus como ele ouve, como ela ouve. São eles que têm que desejar, o mundo que tem que desejar a minha vida e a sua vida, e não nós a deles. Você já tem um Deus que te reina e que te governa, em nome de Jesus, amém? Verso 19, fala do segunda profecia dele. Deus não é homem, bem conhecido, Deus não é homem para que, nem filho do homem, para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá? Amém? Isso é um oráculo de um profeta ímpio, querido. Deus falando pela boca dele. Tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. O Delino falava ontem que eles tinham recebido várias palavras de Deus, principalmente da mãe dele. Todo mundo aqui vai ser servo, todo mundo aqui vai ser servo. Diz que o último foi ele, que Deus disse: eu vou te levar em todo canto. Disse: mas como, rapaz? A comunidade que eu moro, olha onde eu vivo, como é que o Senhor vai me levar nesse canto todo, onde é que está? Amém? Pastor, eu não estou entendendo, é porque, irmão, se Deus falou, Ele vai cumprir, Ele vai fazer, é da forma dele. Mas pastor, aqui parece que é mais lucrativo, aqui parece, irmão, fica com o Senhor, você não perde nada com ele. Verso 20: eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó. Amém? Qual é o nome de Jacó? Jacó quer dizer o quê? Enganador, suplantador. Amém? Olha como Deus é maravilhoso, querido. A gente só pode amar um Deus desse. Ele diz: eu não vi iniquidade no suplantador, no enganador. Ele não fala de Israel, propositalmente ele fala de Jacó, mas já era Israel, amém? Ele diz: eu não vi iniquidade em Jacó. Sabe? A pessoa tem coragem de trocar Deus por qualquer coisa. Se eu não vi iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito, as forças deles são como o boi selvagem. Pois contra Jacó não vale... Ah, pastor, irmão, não vale encantamento, não chega nada. Amém? A Bíblia diz: praga nenhuma chegará à tua tenda, em nome de Jesus. Então somente esteja com o Senhor. Contra Jacó não vale encantamento, nem a adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Amém? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Verso 24: eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão, não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Está dizendo, é um povo valente, é um povo aguerrido, né? Só um detalhe aqui, né? Nessa última guerra aí de Irã e Israel, Israel colocou na batalha exatamente esse tema aí: leão em ascensão, baseado nesse oráculo de Balaão que estava dizendo. Ou seja, nós somos um povo guerreiro, nós somos um povo aguerrido, em nome de Jesus. Nós temos que estar preparados, confiantes no Deus Todo-Poderoso. Aquele que falou é fiel para cumprir. Agora, quando é que eu escolho o mal? Termina essa passagem aí de Balaão. Balaque, quando ele termina o terceiro oráculo, Balaque diz: olha, teu Deus te impediu de receber aí o dinheiro que eu ia te dar. Ele falou: não disse a você que eu só podia dizer o que Deus mandou dizer?
E Balaão, ele fica com arrependimento. Pedro fala isso, Judas fala isso, que ele cobiçou, né, o preço da injustiça. E ele chegou para Balaque e disse assim: olha, não tem como amaldiçoar esse povo não. Tem não. Mas eu sei de uma coisa que tu pode fazer para que esse povo desagrade a Deus. Amém? Isso aqui eu acho fantástico. Porque ele não podia amaldiçoar, Deus já tinha abençoado, mas ele disse: só tem uma forma desse povo ficar desprotegido e desguarnecido, é se você fizer com que eles desagradem a Deus, porque internamente Deus cuida. Amém? E ele ensinou a que as mulheres moabitas a dançarem, né, levarem, ludibriarem ali os homens de Israel, levarem para fazer sacrifícios, para querer casar com elas, né, e oferecer a ídolos, oferecer sacrifício, aquilo que só a Deus era feito. Amém? Então nesse momento, fala lá em Números 25, que o povo se entrega à festa. Amém? Nós temos que ter cuidado, porque existem os Balaãos por aí ensinando o povo a desagradar a Deus. Amém? Os Balaãos estão por aí, querido, ensinando a mim e a você a desagradar a Deus, ensinando o caminho mais curto, os atalhos, o caminho mais fácil, né? Não, isso é tudo religiosidade. Agradar a Deus é religiosidade, servir ao Senhor é religiosidade. Não, isso tudo eu falei, acho que foi no domingo, na terça que eu preguei, né? Da questão de mudança de mente. E mudança de mente não é a mesma coisa que ter a mente aberta. Não, eu tenho a mente aberta. Eu sou crente, que diz assim: eu sou crente, pastor, mas eu tenho a mente aberta. Ou seja, eu sou crente, mas eu sou permissivo. Eu sou crente, mas isso aí, a palavra de Deus diz isso. Não, mas isso aí não era da época, né? Aí tem aquela pessoa que tem na boca: não, isso era da época do Antigo Testamento. Querido, o Antigo Testamento é tão válido quanto o novo para os nossos dias. A Bíblia diz que são ensinamentos. Estou eu aqui lendo para você a história de Números, a história de Balaão, para que a gente aprenda com isso. Não desagradar a Deus, não ver certas coisas como normais, profanar aquilo que é santo. Entenda uma coisa: tudo é culto. Nós passamos lá 7 dias naquele evento cultuando a Deus. Alguém está sendo cultuado nesse evento agora à noite, amém? Amém? Você acha que é Deus que está sendo cultuado? Tem uma cantora, ela é bem famosa aí, hoje é pastora, e ela disse que quando se converteu, ela ainda trabalhava, fazia shows, e ela dizia assim: não, mas eu não vejo, porque eu entendo que hoje eu sou convertido e tudo, mas isso aqui é profissão. E ela disse que separava, né, o ser cristão de profissão, e ela era cantora. E disse que Deus certo dia levou para ela e mostrou para ela, e levou em espírito num desses shows, e disse assim: olha, tudo isso aqui é um culto. Para vocês é um show, mas para mim é um culto. Quem está sendo cultuado? Quem está sendo adorado? Quem está sendo reverenciado nesse lugar? Querido, Deus não é. Ou é o corpo, né? Está sendo exaltado a prostituição, está sendo exaltado a traição, está sendo exaltado a bebedeira, está sendo exaltado tudo aquilo que mata, rouba e destrói, mas não aquilo que veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Amém? Então, a gente vai querer estar em ambientes que exatamente estão nos levando, porque foi que Balaão falou: leva o povo de Deus para uma balada, amém? Leva eles para uma festa, enche de cachaça, bota uma mulher bonita, né? Balançando, né? Tudo lá, mulheres seminua. Meu irmão, esse povo vai rapidinho eles vão esquecer de adorar a Deus e vão adorar o que essas mulheres estiverem adorando. E foi isso que aconteceu. Tanto que quando Israel invade
Moabe, um dos que morreram foi Balaão, porque ele tinha ensinado isso aqui o povo. Ele foi um dos que foram, não foi poupado por Israel, ele foi um dos que foi morto. Então, esse texto que eu comecei a ler de vocês, de Deuteronômio, onde Moisés diz assim: eu coloco entre vocês, diante de vocês, a bênção e a maldição, a vida ou a morte, escolha pois a vida. É um texto que foi escrito não para a primeira geração que saiu do Egito, mas para a segunda geração que saiu do Egito. Amém? Já era uma tentativa, era o povo que tinha sido separado por Deus. Olha, os pais de vocês não vão entrar na terra prometida, vocês vão entrar. Aí Moisés está alertando eles, dando o último alerta, porque Moisés já sabia que não ia entrar na terra prometida. Ele diz: escolha a vida, querido, escolha a vida. Amém? Escolha a vida. A Bíblia diz que ele veio para que tenhamos vida em abundância. A porta da salvação continua sendo estreita, e a porta da perdição continua sendo larga. E nós temos que nos preparar para isso. Amém? Esses dias veio uma pessoa falando de política. Não, pastor, não sei o que, de política, porque não sei o que, e o próximo governo, não sei o que. Irmão, eu tenho as minhas concepções políticas, eu vou votar, e eu acho que a gente tem que votar, mas não é com isso que eu estou preocupado. Aí eu olhei para ele e disse assim: meu irmão, eu tenho que estar preparado para passar pela tribulação, quanto mais por 4 anos de um governo aí, que não sou eu que vou depender disso. Amém? E a pessoa colocava aquilo como se fosse a vida ou a morte. Irmão, escolhe a vida. Se a igreja for passar pela tribulação, eu vou ter que passar por isso. Você vai ter que passar por isso. Amém? A pessoa assim, olha, caiu nada esse mês na conta, porque você não colocou a marca da besta. Não tem nada na conta, o CPEX falhou. Você tem que passar por isso, querido. Amém? William, não tem mais nada lá na escola, você não colocou a marca, você não adorou a besta. Nós vamos ter que passar por isso. Então é melhor a gente aprender a renunciar aqui. Amém? Evangelho é renúncia, amados. Escolha, pois, a vida. Mas sempre que você renuncia, você está escolhendo vida. Você está escolhendo salvação. Você está escolhendo vida eterna. Você não sabe quantas promessas tem para mim e para você que a gente nem tem noção, não tem ideia. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Oh Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor coloca diante de nós. Oh Deus, obrigado porque o Senhor não vê iniquidade em Jacó. O povo já é povo abençoado, o povo já é povo escolhido. Tua palavra diz que eles são de propriedade exclusiva de Deus, que o Senhor os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh meu Deus, nos mostra, nos ensina. Nós queremos ficar em todos esses caminhos, em todas essas promessas. Meu Deus, nos revela os ardis de Satanás, nos revela, meu Deus, as sutis tentações, aquilo que tenta nos tirar do caminho, mesmo as coisas pequenas, querido, se no domingo você separou o dia para o Senhor, se você separou aquele momento, olha, eu vou para a igreja, eu vou para o culto, eu vou ver isso aqui, vou fazer isso, aí vem aquilo sutil, está tão frio, você podia ficar em casa, está acontecendo isso, você podia não ir, você podia não fazer, não, mas está assim. Amados, vê o fruto. Onde é que você vai colher mais fruto? Ficando em casa, tua casa é uma bênção, não estou falando disso. Ou estar na presença de Deus, ouvindo a palavra, ser alimentado pela palavra, tendo um momento de adoração, tendo um momento de entrega, tendo um momento de oração.
pessoas não têm mais caído possessas, porque muitas vezes Satanás muda a forma de agir. Ele prefere mexer no caráter, ele prefere deturpar o caráter do cristão, ele prefere fazer com que eu e você achemos que a palavra está ultrapassada, a palavra precisa ser renovada. Não, isso é para aquele tempo, querido. Ele diz: eu sou o mesmo hoje e serei eternamente. O Senhor não muda, amém? Ele não muda porque é perfeito, Ele não precisa mudar. Então não caia nessa falácia, não, porque as coisas precisam mudar, não, porque precisa, sabe, incluir, precisa ser um negócio inclusivo. Querido, o Senhor não muda. Pastor, a gente vai amar, mas a gente vai continuar sem concordar. Ama, ora, mas eu não vou concordar, porque aquilo que é a palavra, aquilo que o meu Deus disse que é pecado, vai ser pecado até que Ele diga o contrário, querido. Se Ele disse que é erro, se Ele disse que é pecado, é pecado. Se Ele disse para não fazer, eu não vou fazer. E se eu fizer, estarei errando o alvo, estarei desagradando a Deus. Balaão estava dizendo, querido: olha, não adianta, Balaque, através de mim e de você, Deus não vai pegar esse povo, não. Agora, se a gente armar uma cilada, Deus vai tratar eles internamente. Se você ler a tua Bíblia em Números 25, você viu que depois daquilo houve uma praga enorme, milhares morreram, milhares padeceram. A praga só cessou quando o filho de Arão pega uma lança e atravessa ao meio o israelita e a mulher com que ele estava deitado. No mundo de hoje, meu Deus, que coisa extrema, meu Deus, para que fazer isso? Deus elogiou Eleazar, amém, diz: por conta dele, eu livrei, eu tirei da praga. Aquilo que produziu a morte de um, livrou da morte milhares, outros milhares, outras centenas de milhares, porque eram 600 e tantas mil pessoas. Então, em nome de Jesus, escolha a vida. Antes de tomarmos decisão, fala para o Senhor: Senhor, a tua vida está ali. Senhor, a tua vida está ali. Meu Deus, se eu for para esse lugar, eu vou estar sendo sal e luz. Se eu for para esse lugar, lá nesse lugar o teu nome está sendo glorificado. Senhor, quais são os frutos que eu vou colher estando nesse lugar? São coisas que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Porque nós não duvidamos das artimanhas de Satanás. Mas a Bíblia diz: submetei-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você não precisa se preocupar com ele, só precisa resistir. E diz: não tenho vaga, não tenho lugar no coração desse crente, eu não tenho lugar no coração dessa mulher, desse homem de Deus, eu não tenho lugar. Eu vou tentar outro, eu vou fazer outro. Nesse aqui eu não consigo trazer contenda dentro da casa dele, eu não consigo trazer intriga dentro da casa dele, porque tudo que eu falo no ouvido dele, ele vai consultar essa palavra de Deus abençoada, e ele e ela só seguem essa palavra. Eu não encontro oportunidade no coração deles. Ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. Escolha, pois, a vida em nome de Jesus. Amém? Amém, querido? Amém? O mal existe. Satanás é a personificação, mas só entra na minha vida e na sua vida se nós dermos lugar, se nós dermos entrada, se nós, através dos ardis, das artimanhas, nós desagradarmos a Deus e Deus precisar puxar nossas orelhas. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Escolha, pois, a vida. Amém? Vamos orar. Pode acender as luzes. Amanhã, segunda-feira,
dia de trabalho, você vai ter uma semana abençoada, amém, querido? Amém, muita paz, muita prosperidade na sua vida, em nome de Jesus. Cadeias serão quebradas, portas serão abertas, o nome de Deus vai ser glorificado através da sua vida, amém? Queridos, vocês têm uma missão aqui, amém? Você sabe qual é a missão? Não deixar seu pastor engordar mais nem uma grama. Então tem, né, uma sopa maravilhosa ali, um lanche maravilhoso. Então você não pode sair daqui sem antes estar tudo